Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam todos bem-vindos ao canal Bíblia com Diego, certo? Bom, amados, como todos sabem, o nome do canal não é mais Palavra de Hoje, devido a circunstâncias de nome repetitivo no YouTube. Então eu mudei para Bíblia com Diego, certo? Amados, hoje nós iremos falar a respeito de calvinismo, certo? Vamos assim, né? Não dá para falar tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas vamos falar o básico, certo? Muitos sabem o que significa calvinismo, mas outros ainda não sabem o que significa calvinismo, certo? Que se trata de uma doutrina teológica desde o século 16, mas aqui nós iremos destrinchar um pouco e vamos ficar atentos porque é algo que está acontecendo no nosso meio. É claro que aqui eu não pretendo demonizar nada, muito pelo contrário. Eu pretendo harmonizar com a Bíblia Sagrada, certo? Vamos ver o que está certo e também vamos ver o que está errado. Mas você que não é inscrito no canal, se você gostar do nosso conteúdo bíblico, inscreva-se no canal. Se já é inscrito, acione o sino de notificação para receber as notificações, certo? E outra, não se esqueça de dar o seu like e comentar embaixo do que você achou sobre o vídeo e fazer também uma recomendação de vídeos para que possa agregar ainda mais conosco, certo, amados? E compartilhe também esses vídeos que está sendo lançado na plataforma com os seus amigos e colegas, certo? Vai ajudar muito o canal a se desenvolver e a crescer. Bem, amados, vamos ler aqui uma passagem bíblica que fala a respeito não do calvinismo, mas sim da própria Bíblia Sagrada, mas que está relacionado ao que nós iremos falar hoje, certo? Eu encontrei uma passagem bíblica, tem várias, mas essa daqui é uma bastante ideal, que se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 4, certo? Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então nós lemos dois versículos do capítulo 1 de Efésios, o 5 e o 6, certo? Na verdade 4 e 5. Então, amados irmãos, vamos aqui falar a respeito dessa doutrina que, como eu falei, vem desde o século XVI. Alguns sabem, outros não sabem, mas vamos aqui falar de coisas também um pouco novas que eu creio que muitas pessoas não sabem. Bom, o calvinismo, na verdade, amados, ele é um sistema doutrinário teológico que ele nasceu no período em que Lutero ele havia, certo, dado um basta em tudo isso. Antes de Lutero, nós sabemos que existiam vários reformadores ou pré-reformadores. Existiu o reformador da região que hoje em dia é a República Tcheca, né? É aquela região ali perto da Alemanha que se chamava Morávia, certo? E aí o nome desse reformador era Johannes. Outro pré-reformador que veio antes de Johannes era o Savonarola, italiano. E também existiam reformadores ali na Inglaterra, certo? E esses reformadores, eles foram dando base para que outro reformador, que ficou muito conhecido mundialmente, que foi Martinho Lutero, pudesse eclodir a reforma protestante, que na verdade estava no seu clímax, só faltava alguém com um impulso mais forte para que viesse a atingir essa reforma. Lembrando que Lutero, em nenhum momento a pretensão de Lutero era formar uma igreja cristã de cunho evangélico, muito pelo contrário. Todos nós, pelo menos que estão inteirados com a palavra de Deus, sabem muito bem que Lutero queria que a Igreja Católica passasse por uma faxina ou reforma, certo? Mas o Papa da época, ele não quis que assim fosse. Por isso, houve essa divisão e Lutero acabou sendo expulso da Igreja Romana. E aí surgem outras pessoas que, nesse momento, eram praticamente de crianças e adolescentes. Uma dessas pessoas, logicamente, era o próprio João Calvino, que ele era francês, mas ele era um homem que estava também
saindo da França devido à perseguição, indo para a Suíça. E lá na Suíça ele encontrou um reformador muito importante, mas que é pouco conhecido, chamado Eurico Zwingli, certo? E aí este homem fez com que o próprio João Calvino pudesse dar seguimento à reforma que ele estava fazendo na Suíça. Inclusive, ele até ameaçou o próprio João Calvino, não sei se for por desespero ou não, para que ele pudesse ficar e dar continuidade, certo? Ao que estava acontecendo na Suíça e também em toda a Europa, né? Naquele tempo, no século XVI, a Europa estava passando por um caldeirão, certo? E aí, João Calvino, ele era um homem muito inteligente, assim como Martinho Lutero também era um homem muito inteligente. Tanto Lutero como Calvino, eles trabalharam arduamente para que a reforma pudesse progredir. É claro que João Calvino, ele era um adolescente, já quase um jovem, e Lutero já era um senhor de idade, com 60 e poucos, de 50 a 60 e poucos anos, e João Calvino estava beirando seus 20 e poucos anos. Mas o que acontece é que em uma carta em uma entrevista, na verdade, que João Calvino ele concede, ele diz que ele gostaria de conhecer Lutero, mas não foi possível. E as ideias luteranas e calvinistas, no caso não existiam esses termos, só foram existir esses termos quando esses reformadores vieram a falecer, aí foram existir esses termos com seus discípulos. Existe a divergência de doutrina entre o luteranismo e o calvinismo. Um pensava de uma forma, outro pensava de outra, mas ambos entendiam que o centro da salvação era Jesus Cristo. Bom, amados, João Calvino, ele nasce nesse contexto, assim como qualquer pessoa da época, ele era católico, mas ele decide abandonar tudo para que ele possa, de fato, obedecer seu chamado. Ele era um grande mestre, essa é a verdade, ele se tornou um grande mestre naquele tempo. Ele deu prosseguimento à reforma de Zwingli. Inclusive, Zwingli e Lutero viviam brigando com o outro, ele não dava o exemplo para o mais jovem da época. Então, Calvino acabou influenciando muitas pessoas, certo? Conforme a história diz, ele acabou influenciando o próprio John Knox, que foi o grande reformador lá na Escócia. E aí já é uma outra história. Mas, assim, depois da morte desse homem de Deus, que cometeu erros assim como nós cometemos, certo? Que teve acertos, que tinha defeitos e virtudes, assim como qualquer um de nós, este homem, chamado João Calvino, faleceu. E aí, no século XVII, o que aconteceu? Surgiram seus discípulos, só que João Calvino deixou uma base muito importante, livros escritos de suma importância. E aí, esses calvinistas, que foram chamados assim porque eram discípulos de Calvino, ficaram sob a supervisão de Teodoro de Beza, que foi um discípulo mestre de João Calvino. E Teodoro de Beza, certo, deu prosseguimento à reforma na Europa, juntamente com seus discípulos. E mais tarde, amados, surgiu a Igreja Reformada Holandesa. Essa Igreja Reformada Holandesa tinha bases calvinistas, certo? E aí, o que acontece? Dentro da Igreja Reformada Holandesa, existia um rapaz, certo? Cujos pais haviam sido assassinados, porque naquele tempo os Países Baixos, que era composto pela Bélgica e a Holanda, era um tipo, entre aspas, de colônia da Espanha, certo? E quando a Espanha invadiu a Holanda, os pais desse rapaz faleceram, certo? Devido a esse assassinato espanhol. E esse rapaz ele era chamado de Jacó Arminio. E Arminio ele era discípulo de João Calvino, só que ele discordava de alguns pontos que Calvino ele havia criado. Então, quando Jacó Arminio faleceu, os seus discípulos também seguiram essa linha de pensamento. E aí, o que acontece? Jacó Arminio ele acabou deixando essa herança de pensamento. E aí nós vemos o quê? Nós vemos que essas pessoas elas estavam protestando para que a igreja reformada da Holanda pudesse mudar aquelas nomenclaturas, aquelas ideias, porque eles discordavam disso. E aí a gente vai ver
os 5 pontos que o calvinismo, que a igreja, que os discípulos de Calvino criaram para contrapor-se aos arminianos, que eram discípulos que estavam atrelados às ideias do pensamento de Armínio, certo? Esses arminianos foram chamados de, em algum momento da história, de remonstrantes, que em holandês significa os que protestam, ou protestantes, certo? Que ironia, né? Então, o que acontece? Maurício de Nassau, que nesse tempo ele estava aqui no Brasil, colônia, em Recife, ele acabou, por questões cívicas, militares, voltando novamente para o seu país, que não é um país de origem, certo? Porque Maurício de Nassau nasceu aonde? Nasceu na Alemanha, só que ele viveu boa parte da sua vida aonde? Na Holanda, certo? Um alemão que vivia na Holanda. E Maurício de Nassau, ele decreta que as ideias do remonstrante sejam banidas e os remonstrantes sejam banidos também juntamente com suas ideias, e também decreta que as ideias calvinistas perseverem e fiquem na Holanda. E aí os remonstrantes, que seriam chamados de arminianos, foram banidos por algum tempo da Holanda, e os seus bens materiais foram repartidos pelo governo, certo? Ou tomados pelo governo. E aí nós iremos ver quais são as ideias calvinistas que os remonstrantes não estavam de acordo. Foi por isso que os 5 pontos calvinistas foram criados. Primeiramente existia a facts, que são os 5 pontos arminianos, que eu vou fazer um vídeo relacionado ao arminianismo. Hoje é um vídeo relacionado aos calvinistas, certo? Ao calvinismo, na verdade. Então existe na verdade 5 pontos calvinistas, mas esses 5 pontos calvinistas surgiram depois dos 5 pontos arminianos. Então nós iremos falar aqui e vamos ver se está de acordo com a palavra de Deus, certo? Os 5 pontos calvinistas, que em inglês, as letras em inglês iniciais dão a entender que se trata de uma flor que é muito conhecida como tulipa, né? Aí em inglês fica tulip, em inglês, certo? Não em português. Bom, vamos ver aqui os 5 pontos do calvinismo. O primeiro ponto é a depravação total, certo? O segundo ponto é a eleição incondicional. O terceiro ponto é a expiação limitada. O quarto ponto é a graça irresistível. E o quinto ponto é a perseverança dos santos. Vamos ver agora se está de acordo com a palavra de Deus esses pontos que os calvinistas levantaram para se contrapor aos 5 pontos arminianos, certo? Bom, a depravação total. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. De fato, o ser humano ele pecou e ele está longe da comunhão com seu Criador. Não tem como o ser humano se ligar a Deus, a não ser que seja por meio de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o homem só se ligava a Deus por meio de algum ritual. Mas, para que o homem viesse se ligar a Deus, era necessário que Deus se achegasse ao homem, certo? Então, quando Adão pecou no Jardim do Éden, Deus foi que perguntou para Adão, e não Adão que se atreveu a perguntar para Deus. Deus falou para Adão, Adão, onde tu estás que eu não te vejo? Aí Adão falou, estou escondido, porque eu vi que eu estava nu, e eu vi o Senhor chegando, e aí eu me escondi, porque eu tive vergonha. Aí Deus perguntou para Adão, e quem fez saber que você estava nu? E Adão falou para Deus, foi de fato a mulher que tu me deste, né? Ela me deu do fruto, e aí você sabe o resto da história. Então você vê que foi Deus que se achegou a Adão, que representava a humanidade, e não o contrário. Logo o homem, quando ele está fora da comunhão com Deus, para que ele possa chegar a Deus, é necessário que Deus se achegue a ele, porque o homem ele está sobre o domínio das trevas, certo? Então, o primeiro ponto sobre a depravação total é que o homem, em relação à sua espiritualidade, em relação ao seu amor a Deus, ele não consegue ir sozinho a Deus. É necessário que Deus se achegue a ele para que o homem possa tomar uma decisão. Então aqui esse ponto, quando diz respeito à questão de quebra de comunhão, a longevidade do homem em relação a Deus está correto, certo? Então o homem está depravado, quer dizer, está corrompido
pelos seus pecados, ele não consegue se chegar a Deus. Então esse ponto ele está correto quando o assunto é corrupção humana. O homem tem um coração corrompido, inclinado para o pecado, certo? E o outro item, que é o segundo ponto, eleição incondicional. Esse ponto aqui é o ponto mais chocante, eu acredito assim, com a palavra de Deus. Por quê? Porque você sabe o que é condicional, o que é incondicional. Quando o assunto, o texto diz que uma frase ou algo do tipo diz que existem condições, quer dizer que existem meios daquilo mudar, existe uma mudança. Quando o texto fala que é incondicional, quer dizer que não existe transição para uma mudança. Então, quando se fala em eleição incondicional, quer dizer que uma vez que uma pessoa foi eleita para ser salva, aquilo de forma alguma pode mudar na vida dela. O destino dela é ela ser aquilo, certo? Então vamos para a palavra de Deus. Vamos ver se esse ponto calvinista está de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz, conforme o texto que nós lemos em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que eu vou até ler de novo aqui, Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então você vê que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz o seguinte, que Deus nos escolheu nele, na pessoa de Deus, que é justamente Jesus Cristo. Então antes que o mundo fosse criado, esse mundo que nós moramos, né, que é o mundo terreno, Deus já havia nos escolhido, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, a escolha de Deus caiu em nossas vidas para sermos pessoas santificadas. Em hebraico, a palavra santo quer dizer o quê? Kadosh, quer dizer santo, separado do mundo, da corrupção. E irrepreensível quer dizer que não digno de ser chamado a atenção, não é que a gente não vai pecar, mas a gente não vai ser, vamos ser pessoas vigilantes para não cairmos em erro, sermos acusados por este erro. Então, o chamado de Deus é para que a sua igreja seja uma igreja santa e irrepreensível. Então, a questão aqui é que Deus, ele sabia e sabe muito bem quem vai perseverar e quem não vai. Mas o que acontece é quem pode dizer que é eleito. Só quem pode dizer que é eleito é aqueles que continuam no caminho da salvação e não se deixam enganar pela sedução do mundo. Então não tem como saber se eu sou eleito ou se eu não sou eleito. Só tem como saber isso se eu perseverar até o fim, certo? Então Deus não pode fazer isso por mim. Sou eu que tenho que olhar todos os dias para Jesus Cristo, olhar para Ele e não me deixar desanimar ou me desmotivar e cair no erro de me afastar do Senhor. Mas acontece que muitas vezes, muitos de nós nos afastamos de Deus por conta dos nossos pecados, mas se verdadeiramente nós amamos o Senhor, então nós iremos voltar novamente para os seus caminhos. A palavra de Deus diz na carta de Tiago que nós devemos purificar o nosso coração, limpar nossas mãos, porque nós somos pecadores, não devemos adulterar com o mundo. Mas acontece, como eu falei, que nós temos essa tendência de nos inclinarmos para o mundo. Mas por que isso acontece? Porque quando Adão pecou no Jardim do Éden, ele pecou por decisão própria. Não foi Deus que manipulou Adão. E nem foi muito menos a serpente que obrigou ele a pecar. Ele decidiu pecar. Então nós herdamos essa decisão de Adão. Então nós temos uma corrupção em nosso coração. Porém, nós devemos admitir que nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Só que essa imagem está manchada, rachada, certo? Mas isso não quer dizer que nós somos seres demoníacos, nós somos seres humanos. Tem pessoas que não são cristãs, não são servas de Deus, mas que conseguem ser fiéis, certo? Em seus relacionamentos, conseguem ser fiéis em seus princípios morais. Só que essas pessoas pecam, essas pessoas erram. Significa que somente dá para saber se você é uma pessoa escolhida ou eleita se você perseverar até o fim. E mesmo que eu e você venhamos a errar, nós temos que reconhecer que nós estamos errados e voltar novamente ao caminho do Criador, certo? Então, o segundo ponto, que é chamado de eleição incondicional, de acordo com o ponto de vista bíblico, depende muito da decisão humana. Deus nos escolheu
para sermos santos e irrepreensíveis. Mas Paulo não fala que essa eleição ela é incondicional. Ele fala que a condição que existe é que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Em outros textos da palavra de Deus sempre é usado, certo? A questão da condicional se perseverarmos até o fim, se fizermos isso, se. Então quer dizer o quê? É uma condição, certo? É uma condição que leva o homem a tomar uma decisão diária e reconhecer Jesus como seu Salvador. Então a questão da eleição incondicional fica um pouquinho, ou um pouquinho não, fica de fato assim esquisita quando nós olhamos para a palavra de Deus, certo? Então a expiação limitada, esse aqui é um outro ponto muito contrastante, porque Jesus morreu por todas as pessoas que existem no mundo, certo? Então se Jesus morreu por todas as pessoas que existem no mundo, a eleição não pode ser apenas a expiação, que é a morte de Jesus, não pode ser apenas por algumas pessoas, alguns grupos. Não, tem que ser por todas as pessoas, preto, branco, índio, amarelo, tem que ser pelo japonês, pelo chinês, pelo coreano, pelo brasileiro, pelo canadense, pelo mexicano, tem que ser por todas as pessoas, não pode ser por alguns grupos só. Então Jesus morreu por toda a humanidade, não foi por algumas pessoas que ele entregou a sua vida. Então a expiação limitada ela é um dos pontos calvinistas que está totalmente descartado. É claro que se Jesus morreu por todos, nem todos vão querer essa salvação. A Bíblia diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé, ou por meio da fé. E isso não veio de vós, é dom de Deus. Olha esse pronome demonstrativo isso. Existe o isto, que está perto, existe o isso, que está longe. São pronomes demonstrativos, certo? Então, o dom de Deus não é a fé, porque se fosse a fé, todos seríamos salvos. O dom de Deus aqui é a graça, que é um presente dado pela humanidade. E graça significa favor que não merecido. Então, Jesus Cristo veio do céu à terra, morreu por toda a humanidade, veio entregar esse dom para a humanidade. João fala isso, né? Que se nós aceitarmos ele, nós seremos considerados filhos de Deus. Mas os judeus rejeitaram Jesus. João fala isso no capítulo 1 do seu evangelho. Os judeus rejeitaram Jesus, mas todos que o aceitaram, esses Deus reconhece como seus filhos. Então quer dizer o quê? Quer dizer que se nós aceitarmos Jesus, tomarmos a decisão pela fé de aceitarmos Jesus Cristo, Deus vai nos reconhecer como filhos, certo? Por meio de Jesus, ou seja, pelo processo de adoção. Então a questão da expiação limitada, que Deus ele morreu apenas por algumas pessoas, é algo descartado. Não é bíblico, até mesmo beira a uma heresia, certo? Porque se todos não vão ser salvos, isso não é problema de Deus. Isso é problema do ser humano. Se algumas pessoas vão ser salvas, isso também... Claro que Deus quer que todos sejam salvos. Paulo fala isso em Timóteo. Mas a questão é que algumas pessoas vão perseverar na fé, algumas pessoas vão crer, mas nem todas vão aceitar. A Bíblia diz o quê? Que muitos são chamados. O próprio Jesus falou isso, mas poucos são os escolhidos, certo? Muitos foram chamados para o reino de Deus, mas os escolhidos foram poucos. Por quê? Porque esses escolhidos são aqueles que perseveram até o fim. Agora vamos para o outro ponto, que é o ponto quarto, né? A letra D, no caso, o quarto ponto, que é a graça irresistível. Ou seja, o homem, quando o homem é chamado por Deus, não tem como ele dizer não. Ele não consegue deixar de resistir a pecar para ir com Jesus. Não, o homem, quando é chamado por Deus, ele tem que vir. Por quê? Porque Deus chamou esse homem, ele não pode resistir à graça divina. Só que aí acontece o seguinte, certo? Existem muitos casos, o próprio Paulo estava aonde? Ele estava... Eu vou citar os fariseus porque tem muitos exemplos de fariseus. Paulo estava numa prisão domiciliar, em uma casa lá em Roma, quando ele foi preso pela primeira vez. E aí, no último capítulo de Atos dos Apóstolos, Lucas narra essa história. Ele está lendo o profeta Isaías. Nisso que ele está lendo o profeta Isaías, Paulo fala assim mesmo: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Poxa, se a graça é irresistível, então como é que os fariseus estavam resistindo? Porque os fariseus, assim como nós seres humanos, temos liberdade de escolha. Não é porque nós somos inclinados também ao pecado devido à decisão de Adão que a gente não pode escolher.
Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se Deus está falando conosco, nós temos a possibilidade de escolher se nós queremos estar com Ele na glória, tomar uma decisão para nos convertermos, ou então se nós queremos negá-los. Porque como é que Deus vai... Porque, assim, pessoal, é uma situação muito constrangedora. E também chega a ser até mesmo um pouquinho assim... Eu nem sei a palavra. Como é que Deus vai julgar vivos e mortos se essas pessoas não podem dizer não, só podem dizer sim? E se elas dizerem não, de quem é a culpa? Então lá no dia do juízo final, quando Deus julgar os vivos e os mortos, essas pessoas que vão ser condenadas, como é que essas pessoas vão dizer assim, não, Senhor, eu não te aceitei porque o Senhor não quis? Aí Deus fala, não, eu enviei alguém para pregar o evangelho para você e você rejeitou. Se a pessoa rejeitou, é porque ela tem a liberdade de escolha, certo? Não existe, é uma coisa que não é coerente para mim, certo? Então a graça irresistível não é um fato, é um fake, certo? É mais um ponto calvinista que não é algo bíblico, ou biblicamente falando, certo? A pessoa tem que aceitar Jesus por livre e espontânea vontade. Se ela ouviu a palavra, se ela entendeu a palavra, se ela crê na palavra, é porque ela entende que o seu estado e sua condição de miserável pecador é ruim e ela não quer estar lá, certo? Se ela está na igreja, ela está por livre, espontânea vontade. Não é porque Deus está forçando a pessoa a estar ali. É uma coisa que não tem muita coerência dentro do calvinismo, certo? Perseverança dos santos. Esse aqui, já vamos entender aqui. O calvinismo prega e diz ainda hoje que uma pessoa ela não pode se desviar, certo? Ela vai continuar sendo salva. Então, o santo vai perseverar na fé. E isso não é verdade. Exemplo de caso que pessoas, inclusive eu, que uma vez eu me afastei do Senhor, e estou aqui, certo? Aí alguém vai dizer, não, mas porque você é eleito. Isso, a eleição, de acordo com um dos 5 pontos do arminianismo, ela é condicional. Ou seja, eu estou aqui porque eu quero estar aqui, porque eu me deixo convencer pelo Espírito Santo, luto contra os meus pecados, luto contra o meu eu, mas é o Espírito Santo que me dá forças para que eu possa lutar contra o meu eu, certo? Mas o que acontece é que eu tenho que querer isso. Se eu não quiser isso, o que acontece é que eu sou derrubado e não fico de pé. Então, para que a gente possa se manter firme, a gente tem que depender de Deus, sim, mas a decisão tem que ser nossa. Eu não posso somente depender de Deus. Então a fé não é monergista, ela é sinergista. É duas vias, é uma via de mão dupla, na verdade, certo? Então, amados, esses são os 5 pontos calvinistas. Mas, se você acha que o calvinismo não influencia as igrejas cristãs, protestantes, pentecostais, você está muito enganado, certo? O calvinismo, ele sempre foi mesmo um movimento assim de minoria. O arminianismo que foi um movimento muito de maioria e hoje em dia ele certo? Desde o século XVIII para o século XIX, principalmente no século XIX, quando começou as expedições missionárias, o arminianismo se espalhou como um fogo pelos 4 cantos do planeta Terra, certo? Com os missionários que vieram a compor, certo? O evangelho missionário. Então, o que acontece é que aqui no Brasil, no Nordeste, em 1928, por essa época, do final da década de 20, um pastor assembleiano, cujo nome, certo? Deixa eu ver aqui o nome dele, que eu fiz uma breve pesquisa, certo? Sobre essa questão. O pastor Antônio Higino, certo? Antônio Higino, será que é esse o nome dele? Sim, sim. O pastor, na verdade, é Higino de Souza. Eu fiz uma pesquisa, na verdade, nós não encontramos, eu não encontrei com facilidade. Então, eu fiz essa pesquisa, o pastor Higino de Souza. Esse pastor Higino de Souza, ele foi responsável, juntamente com outros pastores, por criar a igreja chamada, nos dias de hoje, de Igreja de Cristo, certo? Então, o que acontece é que essa igreja só surgiu por conta de uma dissidência. E essa dissidência se deu porque esse pastor,
ele um dia viu uma literatura de origem norte-americana, calvinista, e leu e gostou do conteúdo soteriológico. Nisso, ele passou a falar com o pastor da época, que era o Gunnar Wigren, certo? Que estava no Rio de Janeiro, não estava mais em Belém do Pará, e o pastor sueco, cujo nome eu esqueci agora. E tanto um como o outro, eles não estavam interessados em fazer uma convenção para falar sobre soteriologia. A soteriologia assembleiana, ela era aquela que nós conhecemos hoje em dia, certo? Mas eles, principalmente o pastor sueco, falou que quem não quisesse, digamos assim, quem não estivesse satisfeito com a soteriologia assembleiana, que entregasse o seu cargo e fosse embora, certo? E esse pastor, Higino de Souza, ele ficou bastante chateado e os irmãos começaram então a fazer, digamos, um jejum, que começou no mês de janeiro e terminou no mês de dezembro. Nisso, alguns irmãos, alguns pastores resolveram então deixar a Assembleia de Deus, e assim nasceu a Igreja de Cristo. Sabe? É um breve histórico sobre o desentendimento a respeito da obra de salvação de Cristo. Então você vê que de fato o calvinismo ele está em algumas igrejas, principalmente igrejas agora históricas, né? Sempre esteve, mas ele está vindo um pouco mais forte nas igrejas pentecostais, mas as igrejas pentecostais estão reagindo a isso, certo, amados? Então, esse foi o vídeo a respeito do calvinismo. Que Deus possa abençoar todos os irmãos. Compartilhe esse vídeo com os irmãos que não sabem dessa informação, que são carentes, e que Deus possa abençoar a sua e a nossa vida. Amém.